O mercado de transferências começa a se agitar no Internacional para a temporada de 2026. Saídas e chegadas estão sendo trabalhadas nos bastidores. Os nomes, as propostas e as negociações. A gente traz tudo isso nesse conteúdo depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações pra tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO pra brincar, pra se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade lá na KTO. Lembrando que tem promoção de aposte e ganhe pra final da Copa do Brasil. Tu pode ganhar R$25 em apostas grátis, fazendo o processo básico. Indo na aba promoções, apertando no botãozinho da aposte e ganhe da Copa do Brasil, vai ter um botão verde do aceito participar, e aí é só tu fazer uma fezinha a partir de uma odd 3 na final da Copa do Brasil, que tu vai ganhar uma aposta grátis de R$25. Não perde tempo, participa, brinca com responsabilidade, lembrando que tem ligas europeias rolando lá na KTO e outros esportes para tu brincar e se divertir. Bom, gente, vamos lá. O Internacional já tem técnico, Paulo Pezzolano, que foi apresentado ontem no estádio Beira-Rio, e o Colorado começa a pensar em 2026 em relação à reformulação do seu plantel. Saídas vão acontecer e chegadas também. Eu quero começar falando sobre as saídas e deixando claro aqui, eu não vou falar sobre aqueles jogadores que serão repassados ou estão em fim de vínculo, e a gente já sabe que devem deixar o estádio Beira-Rio, como o Bruno Henrique, como também o Alan Benítez, como também o Richard, o Ronaldo, esse tipo de jogador. Não, eu quero falar das negociações quentes, propostas que o Inter tem recebido por ativos importantes do seu elenco. Começando por aquele que é o seu principal ativo hoje, o zagueiro Vitão, que muito dificilmente jogará pelo Inter em 2026. Ele tem hoje duas procuras mais fortes. Do Flamengo, que fez uma proposta recentemente que não agradou o Inter, na casa de 9 milhões de euros, sendo que pagaria 5 milhões de euros e os outros 4 seriam abatidos da dívida que o Inter tem pelo Thiago Maia. Então, o Flamengo, nesse momento, está de stand-by até que faça, quem sabe, uma nova proposta pelo Vitão, mas o Flamengo tem interesse no Vitão, tem como executivo José Boto, que trabalhou com o Vitão no Shakhtar Donetsk da Ucrânia, e o Inter está de olho nessa situação. O que o Inter quer receber? Cerca de 10 milhões de euros pela sua parte. O Inter tem 80% dos direitos do Vitão, que tem contrato com o Inter até dezembro do próximo ano, o que facilita numa negociação. Por quê? Possivelmente, se o Inter procura ele para renovar, ele vai dizer, ó, eu vou ter proposta, eu vou sair, então não tem por que eu renovar. Então o Inter precisa vender o Vitão e sabe disso. Além do Flamengo, o Benfica de Portugal também procurou o Vitão e teve conversas recentemente com o zagueiro do Inter. Uma informação que é importante colocar aqui, que eu já trouxe no canal, tá? O Inter tem o entendimento de que perdeu o timing da venda do Vitão. Optou pela questão esportiva do zagueiro e por conta disso acabou mantendo ele no elenco nas últimas temporadas, mas sabe que lá atrás poderia ter vendido ele por mais dinheiro. E sabe que a última temporada, que foi muito ruim do grupo como um todo, desvalorizou o Vitão para o mercado, mas a ideia é vendê-lo e não perder mais esse timing de venda do Vitão. A outra situação é uma que a gente tem falado nas últimas semanas, que é a do Bernabei. O Bernabei tem um interesse muito forte do River Plate, que fez uma temporada muito ruim em 2025, está reformulando o seu elenco para a próxima temporada e procura lateral esquerdo. O River fez uma sondagem, promete fazer uma oferta, mas a primeira informação que é importante colocar desse negócio é: o Inter pediu cerca de 7 milhões de dólares pelo Bernabei. Deixa eu até colocar aqui 7 milhões de dólares. A gente está falando de 38 milhões e 700 mil reais, tá? O Inter quer manter o Bernabei, e isso ficou claro na entrevista do Abel Braga nessa última semana. O Abel conversou com o Bernabei e acredita muito que o Bernabei pode fazer em 2026 a mesma temporada que fez em 24 e que fez com que o Bernabei fosse eleito o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro. Então, assim, o Inter não pretende, pelo que a gente está ouvindo, negociar o Bernabei, a não ser que seja uma proposta irrecusável. 7 milhões de dólares para o Inter hoje é irrecusável. O que vem da Argentina? O River planeja fazer uma oferta na casa dos 5 milhões de dólares.
Se a gente botar aqui 5 milhões de dólares, 27 milhões e 700 mil reais. Basicamente 10 milhões de reais a menos nessa negociação. Por esse valor, pelo que eu ouvi, o Inter não planeja negociar o Bernabéu. Outra situação, Bruno Gomes. O Bruno Gomes teve uma proposta recentemente de 4 milhões de euros. Deixa eu botar aqui 4 milhões de euros. Essa proposta veio do Atlético Paranaense. 25 milhões, quase 26, né? Dá 25.870. Então é basicamente 26 milhões de reais do Atlético Paranaense. Mas o que acontece? O Bruno Gomes é titular, o Inter não quer negociar o Bruno Gomes e só negociaria se fosse uma proposta irrecusável. E eu sempre que colocar aqui proposta irrecusável, a gente tem que considerar a situação delicada que o Inter vive financeiramente, tá, gente? Então, para liberar o Bruno Gomes seria uma proposta, mesmo que do Brasil, irrecusável. Mas a prioridade seria uma venda para a Europa. Tem um ponto importante, o Bruno Gomes tem um passaporte italiano, o que faria com que ele, indo para a Europa, não ocupasse uma vaga de estrangeiro, e isso também abre mercado para o Bruno Gomes, mas a ideia do Inter é manter o jogador para 2026. Uma informação recente é sobre o Vitinho, atacante que também foi muito importante no Inter em 2025, apesar da temporada ruim da equipe. O Vitinho veio por empréstimo do Dinamo de Kiev da Ucrânia, por conta daquela normativa da FIFA que congela os contratos de jogadores que jogam nesses países que estão em guerra, Rússia e Ucrânia, e o Vitinho teve, dentro da normativa da FIFA, o seu contrato estendido de empréstimo com o Inter até 30 de junho do ano que vem. Então ele está garantido no Inter até 30 de junho, mas ele tem propostas para deixar o clube também. A proposta oficial que ele recebeu veio do futebol chinês, que a gente sabe paga muito. O Liaoning Tieren, da divisão chinesa, fez uma proposta oficial pelo Vitinho. Até o momento não tem resposta, e o Santos, a pedido do Vojvoda, foi atrás do Vitinho também. O Santos vendeu o Guilherme pro futebol dos Estados Unidos, para a Major League Soccer, MLS, e fez essa procura pelo Vitinho também. O que eu ouvi é que o Inter não quer liberar o Vitinho, tá? Esse é um jogador que o Inter não quer liberar, não quer perder. Mas, por exemplo, essa proposta do futebol chinês pode chamar a atenção do Vitinho no sentido financeiro. Aí a gente vai ter que aguardar para ver o que o Vitinho vai decidir do seu futuro. Assim como o Ricardo Matias, que recebeu uma proposta oficial do Al-Ahly, da Arábia Saudita. Ele tem uma negociação avançada, pelo que eu ouvi nos bastidores, só que o Inter está tentando aumentar esse valor, porque a proposta é de 10 milhões de dólares, 55 milhões de reais, e o Inter tem 60%. Ficaria com 6 milhões de dólares. Então isso daria pro Inter, né? 6 milhões de dólares... daria 33 milhões de reais. O Inter quer pegar mais pelo Ricardo Matias. O Inter entende que pegar 6 milhões de dólares por um jogador tão promissor como ele pode ser baixo. E aí a questão é, ou o Al-Ahly sobe essa proposta de 10 milhões de dólares para um valor maior, ou o Inter tenta negociar com a Ferroviária de São Paulo, que tem a outra porcentagem do Ricardo Matias. Como eu disse, o Inter tem 60%, a Ferroviária de São Paulo tem 25% e o Ricardo Matias tem os outros 15%. Em um desses dois moldes, ou a Al-Ahly sobe a proposta, ou o Inter pega uma fatia da Ferroviária para tentar vender o Ricardo Matias, até porque, repito, a gente sabe, pelas dificuldades financeiras do Inter, vendas são necessárias. Deixa eu falar aqui agora sobre dois jogadores que são Alan Patrick e Borré, que a ideia do Inter não é vender esses jogadores, tá? É importante colocar isso para vocês. Porém, se eles receberem propostas, o Inter não vai recusar de cara, pelo que eu ouvi. O Inter deve ouvir essas propostas, porque são dois jogadores que recebem os maiores salários do elenco. O Borré veio recebendo 1 milhão e 800 mil reais. O Alan Patrick renovou seu contrato com o Inter recentemente para ganhar nessa casa de 1 milhão e 800 também, e o Inter sabe que esses salários são pesados, considerando que ano que vem o orçamento é um pouco mais baixo, o Inter vai ter uma receita um pouco menor por não estar em nenhuma competição internacional, e isso faria diferente. Mas, importante colocar, não tem negociação em andamento por esses dois jogadores. O Alan Patrick desperta interesse do futebol dos Estados Unidos. Bom, sobre chegadas, gente, pedindo já para tu te inscrever aqui no canal, é de graça, é só apertar o botãozinho do inscrever-se e deixar o teu like nesse vídeo também. Te inscreve agora. Tô te dando esse tempinho, vai. Se inscreveu? Bom, vamos lá, vamos seguir. Sobre chegadas, tá, gente? Uma coisa fica clara a partir da chegada do Paulo Pezzolano. E também pelo que a gente já ouviu nos bastidores do Inter. O Inter não vai fazer grandes contratações. Contratações milionárias, de grandes jogadores, fazer um movimento grandioso, não é a ideia do Inter nesse momento.
A ideia é montar, e aí eu tô dando esse adjetivo, um time operário. Porque a gente ouviu ontem do Pesolano e a gente escuta nos bastidores que, sem dinheiro, tu tem que montar um time competitivo com menos, sendo criativo, trazendo jogadores com gana, afim, que vão brigar por titularidade a todo momento, mesmo que não sejam de cara titulares da equipe do Pesolano, e essa é a ideia do Inter. Vamos começar pelo sistema defensivo, tá? O nome de um zagueiro surgiu nas últimas horas e é um zagueiro que já interessou o Inter em outros momentos. O Léo Duarte, aquele mesmo, que hoje tá lá na Turquia, no Istambul Başakşehir. Ele foi vendido por 50 milhões de reais pelo Flamengo em 2019 pro Milan, ficou até 2022 no Milan, de 19 a 22, e foi para Istambul, foi pro time turco, é um dos principais jogadores da equipe, mas ele tá em fim de contrato. Termina o seu vínculo no meio do ano, ele já pode assinar um pré-contrato para tentar sair de graça de lá. Aliás, sairia de graça ou no meio do ano, ou tu negocia para ele sair de graça antes, tá? Ele tá com 29 anos e ele deu uma entrevista pro GE essa semana falando que ele tem procuras do Brasil e tem o interesse de deixar o futebol turco, ou para ir para um mercado melhor na Europa, ou para voltar para o Brasil para ficar próximo da família. O Inter, a informação que tenho, está monitorando essa situação. Ele é um zagueiro que já surgiu ao nome do Capa, que já apareceu no cenário do Internacional em mais de uma oportunidade e está sendo monitorado pelo Inter. O outro nome é o do Luiz Mandaca, volante, joga na primeira e na segunda função de meio de campo, que foi destaque apesar do rebaixamento do Juventude nessa temporada. Ele é formado pelas categorias de base do Corinthians, foi muito bem no Juventude, repito, apesar do rebaixamento para a segunda divisão, é um cara versátil e que está despertando interesse de clubes grandes do Brasil. O Inter tá de olho, o Fluminense tá de olho, o Atlético Paranaense tá de olho, o Red Bull Bragantino tá de olho e o Botafogo fez uma oferta que foi recusada pelo Juventude. Pelo que a gente ouviu no bastidor, o Juventude está pedindo cerca de 8 a 9 milhões de reais para negociar o Mandaca. Não é um valor absurdo, mas a gente sabe que o Inter, se fosse competir com esses clubes, não teria mais dinheiro para oferecer que nenhum desses clubes. Fluminense, Atlético, Bragantino, Botafogo, se fala também de interesse do futebol japonês, mas o Mandaca é um jogador que interessa ao Internacional. César Araújo, do Orlando City, inclusive tem envolvimento com a saída do Luiz Otávio do Inter, porque o Luiz Otávio vai ocupar a vaga de estrangeiro lá nos Estados Unidos, em Orlando, no Orlando City, que foi deixada pelo César Araújo, que estava em fim de contrato. Eles optaram por não renovar com ele e levar o Luiz Otávio, que é um pouco mais jovem, tá? O César Araújo, uruguaio, tá com 24 anos, se fala de muitos clubes procurando ele e esse seria uma oportunidade de mercado e por isso que foi colocado na pauta do Inter. Mas nesse momento, pela informação que tem, o Inter não negocia com esse jogador, tá? E nem se fala sobre esse jogador hoje no Inter. O Enzo, filho do Fernandão, informação que veio é de que o Abel indicou esse jogador, ele disse, inclusive numa entrevista no Bola nas Costas na Rádio Atlântida essa semana, que não negocia com o Inter. Ele tá com 22 anos, tem contrato até 2027 no Vila Nova e, cara, é uma indicação do Abel. Nada mais do que isso. O Inter hoje não negocia com o Enzo, mas de fato teve uma indicação do Abel Braga nesse nome. O Pablo Maia, do São Paulo, é um nome que o Inter ficou interessado, fez uma sondagem, mas já recebeu a informação que ele está indo para o Botafogo, numa troca entre São Paulo e Botafogo, de 2, 3 jogadores para cada lado, e o Pablo Maia está envolvido nessa negociação, meio campista, surgiu muito bem na base do São Paulo, está com 23, 22 anos, e é um jogador que o Inter sondou, mas já tem essa informação de que ele vai para o Botafogo. O nome mais quente é o do Bruno Rodrigues e do Pedro Raul, os nomes, né, mais quentes. O Pedro Raul tá com 29 anos, deixou de empréstimo o Ceará, o Corinthians prioriza vendê-lo, mas o Inter tem conversas com o Pedro Raul e com o Corinthians e acredita muito que depois da Copa do Brasil, a final é amanhã, o Corinthians, pensando em 2026, vai procurar o Inter para repassar o empréstimo do Pedro Raul. Repito, o Corinthians prioriza uma venda para recuperar os 5 milhões de dólares que investiu nele quando o contratou em 2023, mas sabe que isso é muito difícil de acontecer. Então repassar o empréstimo com opção de compra para quem sabe o Pedro Raul ir bem no Inter e o Inter comprar o jogador é um cenário que interessa também ao Corinthians, caso ninguém venha com essa proposta de 5 milhões de dólares. O Pedro Raul eu já trouxe para vocês aqui no canal. Quer jogar no Inter. Ele é natural de Porto Alegre, quer estar próximo da família e dos amigos e isso seria importante para ele. Então esse negócio deu uma avançada nas últimas horas e agora o Inter aguarda o Corinthians dar uma resposta definitiva.
E em relação ao Bruno Rodrigues, é um pedido do Pesolano, que trabalhou com ele no Cruzeiro. Lembrando, o Inter chegou a fechar com o Bruno Rodrigues em 2023. O Palmeiras atravessou o negócio e pagou 25 milhões de reais para contratar ele. Ele teve uma lesão grave, ficou um ano inteiro afastado, voltou nesse segundo semestre, tem 2 gols em 11 jogos. Teve uma polêmica agora porque ele jogou um jogo amador lá em Ceará Mirim, que é a terra dele, teve que publicar uma nota pedindo desculpas ao Palmeiras, e é um jogador que interessa ao Inter. Nesse momento não tem, pela informação que tenho, uma negociação em andamento, mas ele interessa ao Inter e está aguardando saber do Palmeiras se será utilizado ou não na próxima temporada. O Palmeiras ainda não definiu e não deu uma resposta para ele. Lá em São Paulo se fala que o Palmeiras sim pensa em aproveitá-lo, mas até o momento não tem essa confirmação, mas é o Bruno Rodrigues um jogador que interessa ao Inter. Deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho que eu volto para falar do Colorado por aqui. Beijão, um abraço e até a próxima.